Prezados amiguitos, vou contar para vocês uma passagem interessante da minha vida, bastante interessante, que foi uma espécie de divisor de águas, do desabrochar, do alvorecer da minha consciência de classe, da minha consciência social e política, né? Enquanto professor de moral cívica. Antes foi o seguinte, cara, eu estava começando a faculdade, e é aquela coisa, a faculdade era à noite e eu trabalhava de dia, então era extremamente puxado, tal, você tinha que ir correndo para a faculdade e tal. Mas aí chegou uma oportunidade de estágio, né? Embora a gente não era remunerado, mas tinha lá a bolsa e tal. Então você podia fazer o estágio na escola, né? Eu ia ganhar pouco e tal, mas pelo menos eu estava na área e facilitava para eu ir para a faculdade. A escola que eu consegui lá era mais perto. E lá tinha um lance seguinte, tava uma galera que ficava na parte administrativa, ali na diretoria. E outra ficava mesmo com os professores, né? Aí dependia do horário do cara, tinha que, às vezes, acompanhar a aula de manhã, às vezes acompanhar a aula à tarde. Ficava mais, vamos dizer, menos fixo, né? E todo mundo queria ficar na secretaria, porque era mais fácil. Você ficava lá um período inteiro, né? Fazia o seu estágio normalmente, ficava o período inteiro. E como a escola era perto, você ia para a faculdade com mais facilidade. Então, todo mundo queria isso, era uma parada que havia uma competição ali, uma competição saudável, né? Ninguém estava brigando com ninguém. Mas eu sempre fui uma pessoa desagradável, as pessoas não gostam de mim, a verdade é essa, o cara não vai muito com a minha cara, né? As pessoas no máximo me toleram, e eu sentia que eu estava ali, sabe, tipo balançando, eu consegui ficar inicialmente, eu consegui ficar na parte administrativa. E me ajudava muito, porque pô, você fica sentado, você não fica de sala em sala, é muito melhor, era muito melhor. Pelo menos naquele momento. Eu gosto da aula, mas naquele momento era bacana ficar ali na diretoria. Ocorre que a diretora não ia com a minha cara e ela era intratável, uma pessoa difícil de lidar, meio... E ela tinha mania de dar aqueles esporros coletivos, saca? Junta uma galera e dá um esporro geral. Não é aquele, tem uns caras que gostam de chamar no cantinho, né, pontualmente e tal. Ela não, ela gostava de dar uma espécie de um chamamento geral para todo mundo. Aí, por acaso, estava nesse período, ia ter uma eleição para delegado sindical. Aí eu já vislumbrei ali uma possibilidade. Falei, pô, que maneiro, se eu conseguir virar o delegado sindical, representante da categoria, vai ser massa, porque eu garanto que eu fico aqui nessa escola e muito provavelmente eu vou ter mais períodos na parte interna. Aí eu posso, sei lá, ajudar a terminar um trabalho que eu vou ter que entregar, uma coisa que é sempre muito corrido, principalmente no começo da faculdade, né? Mas não era só eu que queria isso, tinha um monte de gente querendo. E aí eu lembro que eu estava ali, né, meio que sentindo que eu estava balançando. E aí desses esporro coletivo, que era final do período da manhã, ia o pessoal para o almoço, né, cada um almoçar no seu lugar. Depois a gente voltava à tarde. Aí ela já deu um esporro geral antes de almoçar, antes do almoço, para, né, servir até como um digestivo. Chegou e falou, galera, é o seguinte, para abrir o apetite, já deu um esporro na galera. Depois apontou para mim, não tinha nada, a cachorra estava ali quietinho, rapaz, né? Escondidinho ali no meu canto. E você, Pafuncio? Na época eu era conhecido como Pafuncio. Quando eu voltar do almoço, a gente vai fechar aí a sua carga de aulas, como é que vai ser o seu esquema, porque não dá para ficar essa quantidade de gente aqui. Falei, pô, vai sobrar para mim, não tinha nada, cachorra. Tudo bem, né? E ela botou pegou a bolsa, puxou assim ficava numa espécie de cabide, né? Ela puxou a bolsa dela para ir almoçar. Na hora que ela puxou e estava falando, estava mais enérgica, ela se virou, bateu na outra professora e a bolsa foi pro chão. Na hora que a bolsa foi pro chão, aí que a gente viu, saiu um tarugo, meu irmão, um cachimbo, devia ter uns 25 centímetros. Porque hoje em dia esses objetos fálicos, eles são muito parecidos, né? Você vê aí na internet e tal. O formato é muito próximo ao formato real, né? ao objeto real. Mas naquela época não, era uma coisa cilíndrica, assim, meio cor-de-rosa.
E aqui na base ele era um pouco mais grossinho para ficar o motorzinho, né? Um negócio desse tamanho. O bicho caiu assim em cima da mesa dela e já começou e já ligou. Então tava aquele negócio, todo mundo assim meio, putz, sabe aquela coisa que pequenos segundos, mas que parece duram uma eternidade, você fala, meu Deus do céu, isso não acaba nunca. Aquele negócio imenso, balançando, e ela pega o negócio e balança, e ela já se soca colocou na bolsa dela, mas não conseguiu desligar, porque na pressa ele ficou com a sacola, o negócio, e aí e o pessoal disfarçando, um já abriu uma chamada, ficou dando uma olhada na própria chamada, o outro batendo umas folhas de papel ao maço, né, disfarçando, eu já meio que cantarolando, coração de estudante, né, dando uma olhada para o lado, aquele clima, né? Aí ela realmente, de forma muito, é o chamado empoderamento, e com muita galhardia, ela tira o negócio balançando e desliga, aí meio com aquilo na mão como um troféu, fala assim, a pessoa não pode nem relaxar depois do almoço, colocou na sacola e saiu. E aí, saindo. Aí eu vi ali uma oportunidade. Aí na hora que ela falou assim, a pessoa não pode nem relaxar depois do almoço, colocou na sacola, eu falei, não só pode como deve. É um direito do trabalhador. O lazer é um direito do trabalhador. Eu falei, pô, agora arrebentei, né? Ela nem deu atenção para mim, virou e foi embora. Eu falei, agora arrebentei. Agora sim eu abri uma possibilidade de virar delegado sindical de fato. E quem sabe manter a minha vaga ali naquele local. Né? Eu fiquei orgulhoso mesmo. Eu falei, pô, que demais, hein? Aproveitando o ensejo, já meti essa é um direito do trabalhador esse tipo de lazer, né? O chamado ócio criativo, né? Porque a vida não é só trabalho, a vida não é só trabalhar. Mas infelizmente não deu muito certo a minha estratégia. Só eu e mais um professor acho que é de estudos sociais votou em mim. Então eu acabei saindo daquela escola, foi outro sacrifício, eu acabei fechando o semestre, eu não consegui porque era muito longe e tal. Mas é isso aí, a gente não pode nunca desistir dos nossos sonhos, né? Temos que sempre lutar por eles. Abraços.